Luiz Inácio Lula da Silva mantém há décadas uma relação preocupante com o regime fundamentalista do Irã, uma ditadura islâmica que persegue mulheres, homossexuais, cristãos, reprime protestos com sangue e financia o terrorismo mundial. Já no segundo mandato, lá em Teherã, Lula se encontra com Ahmadinejad e o líder supremo Ali Khamenei para negociar um programa nuclear, legitimando um país que ameaça diuturnamente o mundo com bombas atômicas. Anos depois, Lula permite em 2023 que navios militares iranianos aportassem no Rio de Janeiro. E também, Lula empurrou e permitiu que o Irã entrasse no BRICS. Tudo isso para legitimar um país que odeia a democracia ocidental. Em 2025, quando Israel e os EUAs precisaram atacar instalações nucleares e militares do Irã para conter a ameaça, o governo Lula condenou os ataques como violação à soberania iraniana, silenciando sobre as centenas de mortos em protestos internos, a opressão às mulheres e o apoio do regime ao Hamas e Hezbollah. O discurso destoou dos outros líderes do G7. Enquanto o povo iraniano clama por liberdade, Lula escolhe o lado dos ayatollahs. Essa aliança não é um mero acordo, mas é um alinhamento ideológico com aqueles que odeiam a democracia ocidental, que odeiam os princípios e as liberdades e que odeiam os cristãos. Lula ignora as vítimas desse fundamentalismo para se passar por um não alinhado, mas na verdade estimula esse governo que pretende detonar o Ocidente a todo custo. Do abraço em 2010 ao silêncio cúmplice de hoje, a relação Lula-Irã revela uma escolha clara, o lado errado da história. O Brasil merece uma diplomacia que defenda a liberdade. Inscreva-se no canal para ser notificado sobre mais conteúdos exclusivos. O que faz um homem que diz lutar pela democracia, como Lula, ser fã e amigo dos piores ditadores do mundo das últimas décadas? Você já ouviu falar em Gaddafi? Esse é o nome de um dos ditadores mais sanguinários das últimas décadas. Ele simplesmente arruinou milhares de vidas do seu próprio povo, na Líbia. Apesar dos crimes contra a humanidade dos quais Gaddafi foi condenado pelo Tribunal de Haia, que atualmente é o principal órgão de defesa dos direitos humanos em todo o mundo, infelizmente o atual presidente do Brasil, Lula, teve fortes laços de amizade com Gaddafi, sendo que pessoas que atuaram ao lado de Lula na campanha do primeiro mandato do qual ele foi eleito, afirmam que Gaddafi chegou até a doar dinheiro para a campanha do primeiro mandato de Lula. Literalmente dinheiro manchado com sangue do povo da Líbia. Durante o primeiro e segundo mandato de Lula, ele se encontrou com o temido ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, 4 vezes. Num desses encontros, em julho de 2009, Lula chamou Gaddafi de amigo e irmão. E antes de eu falar sobre alguns crimes contra a humanidade cometidos por Gaddafi, como por exemplo, fazer seus soldados cercarem uma cidade do seu próprio país durante vários meses, para que toda a população morresse de fome, vou citar mais um fato que deixa mais firme o laço de amizade de Lula com o ditador sanguinário da Líbia. Escute só. Durante a delação premiada do ex-ministro da Fazenda de Lula, Antônio Palocci, o mesmo admitiu que Luiz Inácio Lula da Silva havia recebido $1 milhão para usar na campanha do PT na eleição de 2002. Dinheiro que foi tirado do povo líbio por um governo cruel que durou décadas. Agora me responda, alguém que se diz democrata, aceitar doação de um ditador que ficou mais de 40 anos torturando o próprio povo, é algo normal? Gaddafi era conhecido no Oriente Médio como o monstro do deserto. Ele assumiu o controle total da Líbia após liderar uma revolução no ano de 1969. Em 1977, declarou oficialmente que a Líbia era uma nação socialista e proibiu o povo da Líbia de ter 2 imóveis. Quem tinha 2 casas teve que ceder uma para o governo. Talvez esse seja um dos motivos para a amizade de Lula com o ditador líbio. Por décadas, as arrecadações do governo líbio iam diretamente para o cofre de Gaddafi, sendo que ele se tornou um dos líderes governistas mais ricos do mundo. A crueldade e corrupção do monstro do deserto não param por aí. Durante décadas, ele manteve campos de concentração onde manteve qualquer pessoa que fizesse oposição ao governo, principalmente professores e jornalistas. Relatos de prisioneiros dizem que os soldados de Gaddafi recebiam estimulantes para aumentar o libido e assediar as prisioneiras. Tudo autorizado pela nação socialista de Gaddafi. As ambições do ditador não se limitaram apenas na Líbia. Ele tinha ambições globais, sendo que em 1972 Gaddafi financiou a Organização Setembro Negro para que ela cometesse os atentados à bomba na Olimpíada de Munique, que deixaram 12 mortos. Gaddafi iniciou guerras desnecessárias contra países africanos durante seu governo. A principal foi a campanha iniciada contra o Chad, cuja principal característica que levou ao conflito é o fato de que seu presidente, François Tombalbaye, era cristão e não apoiava o governo do ditador da Líbia. Gaddafi liderou um projeto internacional que passava pela retaliação da Europa e fim da centralidade ocidental no mando do mundo, tendo como principais inimigos os Estados Unidos, Israel, França e Reino Unido. Obcecado em relações íntimas e poder, Gaddafi possuía um harém que incluía homens e mulheres que muitas vezes eram escolhidos pelo ditador ainda menores de idade e levados de suas casas por seu exército pessoal. Com pouco contato com a família, esses servos eram abordados como parte do círculo interno do militar, obrigados a obedecerem às suas ordens em troca de benefícios. Além de fazer orgias com ministros como forma de manutenção de seu poder, Gaddafi também usava drogas como forma de controle. Dormia com a esposa ou as filhas de seus inimigos como forma de humilhação e obrigava seus servos a consumir substâncias químicas para ficarem entorpecidos e serem mais fáceis de controlar. Um dos fatos mais marcantes do seu governo foi o cerco a Misrata, cidade com alta concentração de opositores. Gaddafi ordenou inicialmente o bombardeamento da cidade sem anúncio prévio à população civil.
Então, foi feito o cerco militar e o impedimento da entrada de alimentos por 4 meses. Violando os acordos estabelecidos pela Convenção de Genebra, portanto, cometendo crimes de guerra, o ataque contra Misrata levou à morte e ao sofrimento milhares de pessoas, que passaram por fome e doenças, sem poder receber auxílio. Gaddafi ordenou a destruição do local, que depois foi o cerne de sua derrubada, e segundo documentos posteriormente revelados, exigiu que o Mar Azul ficasse vermelho com o sangue dos opositores. Em fevereiro de 2011 iniciaram protestos gigantescos do povo líbio contra a ditadura de Gaddafi. O povo cansou de sofrer. Naquele ano, lutando para se manter no poder, Gaddafi autorizou que seu exército matasse pelo menos 50 mil pessoas, o seu próprio povo. No mês de agosto de 2011, o povo conseguiu derrubar a ditadura do amigo de Lula, que acabou sendo morto depois de matar milhares de pessoas. Esse foi o fim da era de terror socialista na Líbia. Novamente eu pergunto, faz sentido alguém que diz ser democrata e da paz ser amigo dos maiores ditadores das últimas décadas? Faz sentido Lula ter mantido um laço de amizade tão grande com Gaddafi? Como minha avó já dizia, diga-me com quem andas que te direi quem és. Sem mais por hoje.